bom dia. 5h20, agora é hora da gente fazer um embate. Vamos produzir aqui nesse Aras. Às vezes as pessoas perguntam, tem receita, velho, pra... Como é que funciona isso? Porque como tudo na vida tem planejamentos, né? E às vezes as pessoas falam assim, não, mas como é? Vocês, é que nem uma academia, vocês se exercitam X horário, vocês se alimentam tal horário? Não necessariamente, velho. Eu acho que tudo é a intensidade, né? Tudo que você faz com intensidade, tudo que você se entrega, se propõe a fazer com amor, você tem resultados além do que você espera. A gente tem muita entrega naquilo que a gente faz. Particularmente a confiança que eu deposito dentro de Luciano, em cima de Luciano, em cima das pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente aqui, é o reflexo do que a gente consegue conquistar. A relação que nós temos é uma relação de família mesmo. Luciano hoje faz parte da família do Aras WLB e o sucesso que os animais têm dentro da pista é reflexo do trabalho que ele faz aqui dentro. Ele tem um textinho aqui na cabeçada que é interessante, aqui tem o nome dele, Chalaco. E esse texto é uma espécie de... É uma espécie não, na verdade é a proteção, né? E a ligação que em particular eu tenho com Deus quando estou competindo é muito singular. Eu não consigo entrar na pista sem pedir a benção dele, sem me benzer, sem pedir proteção. E acho que vaqueiro é movido a isso. Eu tenho Nossa Senhora aqui e tenho um arcanjo aqui também. E isso me traz muita segurança, porque a maioria dos títulos que eu conquistei foi só porque o cara lá de cima quis. Meu nome é Washington Luiz Barbosa, que é o nome, as iniciais do nosso Aras. E a minha história na vaquejada começou, meu pai tinha uma fazendazinha, sempre eu gostei de cavalo, sempre ia para a roça do meu pai montar cavalo. E um irmão meu chamado Rubem Barbosa, ele construiu um parque de vaquejada em 87, lá em Rio Real. Eu comecei a visitar ele construindo Aras, ele com cavalo lá, e comecei a voltar a montar. E aí foi quando chegou um vaqueiro para trabalhar lá no Aras dele, no parque dele. E eu comecei a montar em cavalo de vaquejada e começamos a treinar. Me dediquei muito, eu jogava futebol também na época, e aí juntava à tarde, eu ia para o meu futebol, e à noite ele tinha a pista dele iluminada, a gente ia para lá para treinar. E aí foi quando eu comecei, em meado de 6, 7 meses, eu já estava competindo no meio de vaqueiros já famosos da época. Com mais 6 meses de montaria, já correndo vaquejada grande, no meio dos grandes. E aí fiquei aproximadamente 3 anos, nem 2 anos e pouco na vaquejada. E aí foi quando meu irmão começou a entrar em outra área e caiu um pouco o parque de vaquejada, nós não caímos um pouco, né? E aí ele vendeu o animal que eu corria, foi um cavalozinho com o nome Coquinho. Quando ele vendeu esse cavalo, foi quando comecei a ficar sem interesse, porque era um cavalo que eu casei. E aí parei por um longo tempo, quase 30 anos sem correr vaquejada. Quando foi mais ou menos em 2011 para 2012, eu comprei um cavalo para Kelvin. Né? Kelvin desde moleque também gostava de andar de cavalo, gostava de montar. Comprei um cavalo para ele. E aí, meu amigo, esse cavalo começou numa nova história, que hoje está aí o Aras WLB. Meu pai fala algo que realmente define a situação do Aras WLB. Eu sempre costumo, as pessoas que conhecem a gente dentro do cenário da vaquejada, sabem que o Aras WLB se resume a uma relação entre pai e filho.
é uma continuidade, né? Na verdade, de uma história que ele começou, que deu certo com ele, que ele venceu no cenário, ele conquistou muita coisa também. E logo quando ele me deu a oportunidade, porque eu cresci ouvindo as histórias de meu pai, né? Às vezes eu saía com ele e ele contava de uma vaquejada que foi, às vezes se encontrava com um amigo que também corria vaquejada e eles relembravam, e aquilo foi... Eu cresci ouvindo aquilo, e assim, eu já tive paixão, sempre desde pequeno eu tinha paixão pelo cavalo. E assim, quando ele me deu a oportunidade, né, que a gente voltou a mexer com o animal, com o cavalo, que a gente literalmente deu a entrada na história, na construção da história do Aras WLB, que diga-se de passagem, né, como ele disse, né, WLB são as iniciais do nosso patriarca aqui, né, que é o Washington Luiz Barbosa, e que eu tenho o maior orgulho de levar, né, tanto na camisa como na pele, né, que eu tenho tatuado aqui as iniciais do Aras WLB, as iniciais dele. E isso é algo que é muito gratificante para mim, né, poder ter o sucesso que eu tenho na vaquejada através de muita dedicação, né, que a vaquejada é isso, é a lida no dia a dia, é você ter comprometimento com os animais, com aquilo que você está fazendo, né, a serenidade em cada competição, o traquejo que nós temos aqui, né, que a gente utiliza muito da estrutura que nós temos para a preparação desses animais, literalmente se resume a esse vínculo, a esse elo que eu tenho com ele, que hoje é uma relação assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, rapaz, a relação sua e do seu pai é uma relação linda, velho, é algo que eu jamais vi, assim, não costumo ver, ou é incomum em algumas famílias, e graças a Deus ele me proporcionou isso e eu pude retribuir da melhor forma possível, que foi, modéstia à parte, sendo um grande vaqueiro dentro do estado de Sergipe, assim como também disputando e conseguindo estar entre os melhores em outros estados dentro do Brasil. Então eu sou muito grato a ele por isso, acho que ele sabe, mais do que qualquer outra pessoa, que o Aras WLB hoje vive em sempre elevar a história que ele começou. Eu costumo dizer que não é o Aras WLB, é a família WLB, né? Hoje a gente conta com o vínculo dos nossos familiares, e eu falo isso categoricamente porque, e até cito os nomes, né? Que é Juan Barbosa, Neto Barbosa, minha noiva Rebeca Mansur, minha mãe, eu tenho 2 irmãos, né? Que não são tão do cenário da vaquejada, mas sempre apoiam, sempre estão vibrando, sempre estão apoiando, incentivando. E isso é importante, porque a família WLB, ela é um resumo de que para se ter sucesso em qualquer cenário que você de fato for encarar, você precisa ter o apoio familiar, você precisa ter as pessoas certas ao seu lado, né? As opiniões certas, as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que querem que as coisas deem certo. Então, assim, algo que marca muito o Aras WLB é esse apoio que nós temos, né? Sempre quando a gente tá competindo, a gente tá indo junto, a gente tá se ajudando e se apoiando.